Fala, parametrizados, tudo bom com vocês? Cara, no vídeo de hoje, tá? É basicamente para responder uma pergunta que muitos de vocês me fazem quando vocês começam assim a mexer no Grasshopper e tal, eu começo a dar uma aprofundada assim no assunto, que é o seguinte: Léo, quando que eu uso Flatten ou quando que eu uso Graft? Cara, essa pergunta, eu juro pra vocês, ela me persegue há muito tempo, muito tempo. E eu não falo isso de maldade nem nada, mas é que, cara, sempre me perguntam e tal. Eu sempre explico, obviamente. Mas o seguinte, eu achava que faltava uma questão meio prática, assim, pra gente ver no software, tipo, o que realmente diferencia entre usar Flatten ou usar Graft, né? Então esse vídeo aqui hoje vai ser pra meio que responder essa pergunta. Quando que eu uso Graft ou quando que eu uso Flatten? E galera, olha só, se tu gosta de arquitetura, design, programação, tecnologia, tu tá no lugar certo. Eu te convido aqui a te inscrever no nosso canal e também ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente bota aqui no YouTube. Também te peço para te deixar um like aqui nesse vídeo, porque o like nos ajuda muito aqui a crescer na plataforma. Então, tá olhando aqui, já deixa teu like aqui no vídeo pra gente. Cara, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo desse vídeo aqui, com mais perguntas, já que a gente usa Graft ou Flatten, brincadeira, espero que eu consiga responder isso aí pra vocês. Vocês podem botar aqui na caixinha de comentários, tá? Não só dúvidas, pode ser sugestão, pode ser comentário, pode ser qualquer coisa, tá? Usem a caixinha de comentários que a gente lê e a gente responde todo mundo, beleza? E também, além aqui do nosso YouTube, a gente também tem um Instagram, @parametrizado. E lá a gente tem muito conteúdo extra e é meio que o nosso meio de comunicação, tá? Que a gente troca ideia, a gente posta coisas novas, a gente avisa que vai ter vídeo, que vai ter live, que não vai ter vídeo, que não vai ter live, enfim. Então eu super recomendo que tu também nos siga no Instagram, beleza? Bom, então é isso. Vamos começar o vídeo. Cara, então, vamos lá. Flatten ou Graft? Primeiro de tudo, o que é Flatten e o que é Graft, tá? O Flatten e o Graft, eles são, digamos assim, ações, tá? Que nem os componentes que a gente tem aqui, que alteram a estrutura da nossa árvore de dados dentro do Grasshopper, beleza? Então a gente utiliza eles em o Graft ou Flatten em momentos que a gente quer mudar a nossa árvore de dados, mudar a organização dos dados dentro do Grasshopper, tá? Porque assim, existem momentos que a gente quer utilizar o Flatten e tem momentos que a gente quer utilizar o Graft. Cara, depende muito, não tem regra, tá, gente? Não tem regra de que, tipo assim, se eu usar esse componente aqui, eu tenho que usar Graft. Se eu usar esse componente aqui, eu tenho que usar Flatten. Não. Depende, tá? Depende. Saber quando a gente usa ou não, cara, com o tempo vocês vão, né, mexendo na ferramenta e tal, tomando o gosto da coisa, que aí vocês vão saber, ó, aqui eu tenho que colocar um Flatten, aqui eu tenho que colocar um Graft. Mas eu acho que, né, o principal de tudo, vamos entender o que eles fazem, que aí depois vocês vão, né, aos poucos entender assim, vou botar aqui, eu coloco aqui, enfim. Então, primeiro de tudo, deixa eu botar aqui o Bifocus para vocês não se perderem nos componentes. E o seguinte, vamos lá. Eu vou fazer uma situação aqui no meu Rhino, tá? Eu vou pegar aqui várias caixas, vou fazer aqui como um box mesmo. Vou fazer uma caixinha aqui de, vamos lá, 10 por 10 por 10. Deixa eu botar aqui no shader. E aí o seguinte, eu vou copiar essa minha caixa aqui 2 vezes, tá bom? Vou pegar ela aqui só para a gente ter meio que um grid, digamos assim, de caixas. Copiei 3 aqui e vou copiar agora mais 3 aqui para cima, tá? No final eu vou ter 9 caixas, tipo um grid, né? Beleza, deixa eu botar aqui. Fechou, tá? Então eu tenho aqui 9 caixinhas, tá? De 10 por 10. E aí o seguinte, olha só. Eu vou trazer elas aqui pro meu Grasshopper. Vou pegar aqui ó, como um B-Wrap. Botão direito, Set Multiple B-Wraps. E vou selecionar aqui. Todas elas. Show. Só vou dar um hide para não ficar atrapalhando. Aí, pessoal, olha só. Quando que a gente usa o Flatten? Quando a gente usa o Graft? Eu vou começar pelo Graft. E eu vou trazer uma pequena situação. Digamos que o seguinte. Essas caixas que eu tenho aqui... digamos que são prédios, tá? É uma cidade aqui, eu tenho algumas ruas e tal, e eu tenho esses meus 9 prédios aqui. E aí vem a seguinte situação. Digamos que eu quero calcular quanto de área que eu tenho no térreo desses meus 9 prédios aqui. Tá bom? Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que, primeiro, extrair essa minha superfície aqui de baixo.
e calcular a área dela, mas eu tenho que fazer isso para as minhas 9 caixas. Então assim, eu vou começar com o Flatten, tá? Porque ele é o mais simples de todos, beleza? Então, como eu falei, eu quero calcular a área do térreo desses meus 9 edifícios aqui. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que primeiro pegar essa área aqui de baixo e calcular a área dela. Então vamos lá, para eu pegar aquela minha superfície de baixo, eu vou usar um deconstruct brep. Vou pegar esses meus breps e vou passar para cá. Beleza. O que ele fez? Ele pegou cada um desses meus sólidos aqui nessa minha lista e ele desconstruiu nas suas partes constituintes, que são as faces, as arestas e os vértices. Tá bom? Eu vou trabalhar com as faces. E aí agora eu quero selecionar essa minha face de baixo aqui. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, List Item. E nessa minha lista de faces que eu tenho aqui, eu vou selecionar aquela mais de baixo. Então, ó, a primeira é a lateral. Eu vou botar aqui, ó, um slider de 0 até 5, porque são 6 faces, né? E eu vou selecionar. Não é essa, nem essa, nem essa. Essa aqui, ó, 4. Beleza. Se eu der um hide, ó, eu tenho agora todos os meus planos, digamos assim, meus térreos, na verdade, né? E aí agora é o seguinte, ó. Com essas minhas superfícies aqui, eu vou calcular a área delas. Tá bom? E aí, de resultado, eu tenho essa minha lista aqui com as minhas áreas. Que é 100, né? Se é uma caixa de 10 por 10, ele vai me dar 100 de área. Beleza. Extrair essas áreas aqui, tá tranquilo, tá suave. Só que agora vem uma coisa, Léo. Eu quero, na verdade, descobrir o somatório total dessas minhas áreas aqui. Então, o que a gente faz? Quando eu tenho uma lista de números e eu quero saber o somatório de toda aquela minha lista, eu utilizo um componente chamado Mass Addition. O Mass Addition, se eu pego aqui uma lista qualquer de números, como eu falei, então 2, 5, 8 e 10, tá? E eu passo pelo Mass Addition, ele me dá o somatório dessa minha lista, que é aqui no R, resultado 25. Ele também me dá esse PR, que é o somatório parcial. Então, ó, 2, 7, 15, 25, que significa, ó, 2 mais 5 é 7, 7 mais 8 é 15 e 15 mais 10 é 25. Ele me dá o parcial, também é interessante. Mas a gente só está interessado com o total. Então tá, o que eu faço? Então eu vou pegar então essa minha lista aqui de áreas e vou passar pelo meu Mass Addition. Só que aí acontece uma coisa, olha só. Tá vendo que ele não tá somando? Tá vendo que ele tá deixando cada um deles nessa minha lista aqui, ó? Então eu tenho 100, 100, 100 e ele não somou nada? O que tá acontecendo, tá? Eu até falei que eu ia começar pelo Flatten, mas isso aqui é por consequência do Graft, mas vamos lá. O que tá acontecendo, ó? Para ele somar uma lista de números, eu tenho que ter a lista tudo, uma lista corrida, digamos assim. Tem que ser tudo numa lista só. O que eu tenho aqui são listas de listas. Isso aqui é uma lista, isso é outra lista, essa é outra, 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 e assim vai indo. É uma lista que é composta de outras listas. Então, para eu conseguir pegar estes meus números aqui e colocar tudo numa lista só, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, botão direito e Flatten. Ele pegou, colocou tudo na mesma lista. E agora aqui, ó, ele me dá o resultado daquela somatória de toda essa minha lista aqui, que é 900. Então, pessoal, o que acontece? Nesse caso, no Flatten, é quando eu quero pegar a minha estrutura de listas dentro de listas e eu quero destruir ela. Literalmente, eu quero botar tudo numa lista só. Então eu uso o Flatten. Para esse caso aqui do Mass Addition, tá? Que é um caso bem, digamos assim, pertinente, digamos, que eu posso dizer, é que ele sempre pede um Flatten. Ele pede como lista, tá? Então, se eu tenho uma lista de áreas e eu quero somar, eu tenho que botar esse meu Flatten aqui, tá bom? Outro caso, vamos lá. Vou fazer aqui do lado, ó, e é um caso que acontece muito, tá bom? Muito, e eu já falei pra vocês diversas vezes nas lives. Olha só, vou fazer aqui uma superfície. Vou botar 10 por 20 agora. Vou referenciar ela aqui no meu Grasshopper. Tá bom? E aí agora eu vou fazer uma divisão nela. Vou dividir ela em subsuperfícies. A gente usa o nosso Isotrim, vocês já conhecem ele. E eu vou ter que utilizar também o nosso Divide Domain.
Pronto, ó, dividi em subsuperfícies de 10 por 10, e aí eu tenho esse meu resultado aqui. E aí digamos que eu quero pegar só o contorno dessas minhas superfícies, porque se eu ver aqui, ó, o output, eu tenho, ó, 100 superfícies, que é isso aqui, ó, 1, 2, 3 e assim vai indo. Se eu colocar um list item, eu consigo ver essa minha organização. Então aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta e assim vai indo. Eu quero pegar só o contorno delas, porque, enfim, N motivos, quero só pegar o contorno. Vou vir aqui, ó, vou colocar um curve, posso colocar ele direto, ó. Se eu tenho uma superfície, eu passo pelo curve, ele já me extrai o contorno, tá bom? E aí, digamos que eu quero pegar essa minha grelha aqui, tá? E eu quero exportar ela pro meu Rhino, porque eu vou fazer uma fachada e tal, enfim, seja como for. O que a gente faz? A gente vem aqui com o botão direito, dá o bake e dá um OK. Aí beleza, pô, fiz aqui minha grelha e tal, show de bola. Só que o que acontece? Se eu selecionar isso aqui, ó, eu tenho uma curva, né? Eu tenho aqui minha polyline fechada. Aqui eu tenho outra, tenho outra, tenho outra. Quando eu clico aqui, ó, olha o que acontece. Ele me abre isso aqui, ó. Ele diz que eu tenho duas polylines, uma em cima da outra. Só que não, eu não quero a polyline. Eu quero só o segmento da minha linha. Então, beleza, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos voltar. Tá, eu quero só o segmento, eu não quero a polyline. Então, explode, pra ele explodir, né? Agora ele explodiu em segmentos. Então, ó, isso é um segmento, isso é um segmento, isso é um segmento. Aí, beleza, fechou. Vou vir aqui, ó, botão direito, bake, vou dar um OK. Aí, legal, agora eu tenho um segmento, outro segmento. Só que aí acontece uma coisa. Quando eu clico aqui, eu tenho dois segmentos. Por quê? Porque eles são, né, tá um em cima do outro, eles são vizinhos. Essas minhas duas placas, digamos assim, elas compartilham do mesmo segmento. Então aqui eu vou ter duplicados. Aí, beleza. Como que a gente faz para apagar esses nossos duplicados? Beleza? Tem lá um componentezinho que eu já mostrei para vocês diversas vezes, chamado Remove Duplicate Lines, que é esse aqui. Eu pego uma lista de linhas, passo pelo meu Remove Duplicate e aí beleza. Ele apaga os duplicados. Show de bola. Vem aqui, botão direito, bake, ok. Veio pro meu Rhino, aí agora beleza, ó, só único, só único. Só que, ó, se eu clico, ele ainda tá duplicado. Mas, pô, Léo, não era pra ter apagado? Se não tira os duplicados, não era pra ele ter apagado? Sim, era pra ele ter apagado. Mas aí que vem o problema. Pra gente apagar esses duplicados nessa minha lista que eu tenho aqui, ó, de segmentos, eu preciso de uma coisa. Eu preciso da minha lista inteira, uma lista só de segmentos aqui. Porque se a gente analisar o que eu tenho aqui, ó, entre o meu explode e o remove duplicate lines, olha só. O que eu tenho? Eu tenho uma lista que tem 4 segmentos de linha, que é basicamente isso aqui, ó. Isso aqui é uma lista, seria uma lista, que é um painel, e eu tenho uma linha, outra linha, outra linha e outra linha. Aí depois eu tenho a minha segunda lista, que é referente a esse meu painel aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4. E vocês podem ver ó, que isso aqui está duplicado, isso aqui vai estar duplicado e isso aqui vai estar duplicado também. E o que acontece? Quando a gente passa essa nossa estrutura de dados, se eu dar uma olhadinha aqui ó, com o meu Param Viewer, eu tenho ó, uma estrutura de dados aqui. O que ele vai fazer? O Remove Duplicate. Eu vou fazer o seguinte, ó. Cara, dentro dessa minha lista aqui, eu tenho algum duplicado? Não tem. Né? Se a gente for olhar, a gente não tem. Por quê? Porque eu tenho essa linha, essa linha, essa linha e essa linha. E acabou, não tem duplicado dentro daquela minha lista. Aí ele vai pro outro. Esse meu painel que eu tenho duplicado, eu tenho essa, essa, essa e essa. Não tem duplicado. Mas a gente sabe que aqui, ó, eles estão compartilhando da mesma aresta. Então, quando a gente tem essa estrutura aqui de dados que eu tenho listas dentro de listas, no caso é uma lista de listas, ele não consegue fazer, né, o processamento dele, digamos assim, o objetivo dele, que é remover os duplicados. Então, o que a gente faz agora? A gente faz o seguinte, ó, a gente vem aqui no meu explode, ou nesse caso no remove duplicate, pode ser tanto no output quanto no input, não faz diferença agora. Eu venho aqui, ó, botão direito e flatten.
Deixa eu fazer aqui no Explode para vocês verem. Eu vim aqui, botão direito, Flatten. Agora, olha só, eu tenho uma lista única, corrida, com todos os meus segmentos de linha. Agora, quando essa minha lista aqui, ela entra no Remove Duplicate, aí sim ele remove os duplicados. E a gente consegue checar isso como? Entraram aqui, ó, 400 linhas e saíram 220. Então ele removeu duplicadas. Se eu vier aqui agora, botão direito e Bake, vou dar um OK. Olha só, eu tenho só as minhas linhas únicas. Tá bom? Então, galera, depende muito, assim, de onde é que a gente põe o flatten para a situação que a gente quer. Nesse caso, eu mostrei dois componentes que exigem que a gente dê esse flatten para poder remover os duplicados. Tá bom? Mas o pensamento é o seguinte: eu preciso da minha estrutura de dados dentro do Grasshopper para fazer o que eu quero fazer? Não preciso, eu dou um flatten. O componente que eu estou utilizando, como que ele pede a minha organização de dados? Tem que ser em estrutura ou tem que ser em lista corrida? É em lista corrida? Então eu dou um flatten. E assim vai indo. E aí as coisas vão se construindo a partir disso. Beleza. Aquilo dali foi o flatten. Agora vamos ver o graft. Por que a gente usa o graft, tá? Eu posso já adiantar para vocês que a gente utiliza o graft quando a gente quer trabalhar as geometrias de maneira independente, tá? Vou mostrar para vocês o seguinte. Eu não tenho a seguinte situação. Eu vou fazer que nem eu fiz antes, que a gente pega ali aquele nosso cubo, a gente pega o térreo dele, tá? E eu vou movimentar esse meu térreo aqui num valor em Z, tá bom? E aí depois, quando a gente movimentar esse nosso térreo aqui, a gente vai ter uma altura. E aí o seguinte, eu quero fazer uma ligação entre essa minha aresta aqui com essa minha aresta aqui. E eu quero fazer um loft entre elas, tá? Depois eu quero pegar essa daqui e fazer um loft entre elas. Eu quero fazer isso aí, um a um, tá bom? Eu sei que pode não fazer tanto sentido porque a gente já tem uma caixa, mas enfim, é só um exemplo, tá, gente? Vamos lá, o que eu vou fazer então? Primeiro de tudo, selecionar o térreo, vamos lá, list item. Eu acho que eu tinha colocado antes 4, né? Vou botar um painel aqui escrito 4. Beleza, eu selecionei ali aquele meu térreo. Agora vamos mover para cima. Em Z. E eu vou mover, sei lá, 20 unidades. Beleza, ó, movi. Aí qual que é o meu objetivo? Pegar essa minha linha aqui e juntar com a minha linha de baixo. Então, para eu pegar essa minha aresta, eu posso fazer aquilo que eu fiz. Ó. Eu pego o meu curve, passo minha superfície direto pelo meu curve, eu consigo extrair o contorno. Vou fazer isso também para minha superfície que eu acabei de movimentar. Beleza? Ó, então eu tenho linhas de cima, linhas de baixa. Então eu tenho aqui, ó, linhas de cima e as linhas de baixo. Aí agora é o seguinte, ó. Se eu der uma olhadinha aqui, eu tenho só o meu contorno, só a polyline. Isso aqui é uma polyline. Eu quero fazer aresta com aresta. Então eu vou vir aqui, ó, explode, para eu extrair aquelas minhas arestas. Então, ó, agora eu tenho para cada polyline 4 arestas. Vou fazer isso com a minha com o meu código aqui embaixo. Agora eu tenho também, ó, 4 arestas, beleza. Agora é o seguinte, o objetivo é eu conectar, então, essa minha aresta com essa minha aresta de baixo. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, por exemplo, um loft. Eu posso fazer um loft da minha lista de primeiras linhas aqui com essa minha lista de segundas linhas aqui, com o shift. Só que olha só o que acontece. Pô, e até que ficou legal, né? Não ficou tão estranho, não. Mas enfim, olha o que acontece. Ele faz essa forma estranha. Por quê? Porque ele não tá entendendo que tu quer fazer esse loft para. Que eu tô te dizendo, ó. Que ele pega essa linha aqui e liga com essa minha linha aqui. Depois ele passa para outra dupla. Essa linha com essa linha. E depois com a outra. Essa linha com essa linha. Por quê? Porque quando a gente pega essa minha lista daqui com essa minha lista de baixo, vou mostrar para vocês. Ó, vou pegar aqui um curve. E quando eu faço isso aqui, ó, eu ligo a primeira com a segunda, ele me cria isso, ó. Ele me cria uma lista somando a minha primeira lista de linhas explodidas com a minha segunda lista de linhas explodidas. Que é isso aqui, ó. Essas linhas aqui com essas linhas aqui e ele soma tudo num só. E aí o loft ele tenta fazer essa ligação com as suas 8 linhas que estão ali. Por isso que ele dá essa forma aqui estranha.
E aí lembra o que eu falei que a gente trabalha de maneira independente a geometria? É agora que entra o Graft. Por quê? O que o Graft ele faz, tá? O Graft, ele pega essa minha lista aqui de linhas, tá? Nesse caso, essa minha lista que eu acabei de juntar de linhas. E se eu vier aqui, ó, botão direito e Graft, olha só, ele separa cada uma delas na sua lista própria, que é o que a gente chama de um branch, tá? Então, isso aqui é uma lista, isso aqui é outra lista, isso é uma outra lista e isso é uma outra lista, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente não vai juntar elas daqui. Por quê? Porque eu quero, primeiro, deixar elas independentes aqui. Cada um desses meus segmentos aqui, ó, vai ser a sua própria lista. E depois eu quero deixar independente aqui também. Cada um dos seus segmentos vai ser a sua própria lista. Então o que eu faço? Ó? Eu venho aqui nesse meu output, botão direito, Graft. Botão direito aqui também, Graft. Aí olha só, ele pegou toda aquela nossa lista que a gente tinha de linhas, ó, tudo que tá aqui. E ele pegou para cada linha que tá dentro de uma lista, ele chama o que a gente... Ele faz o que a gente chama que é elevar essa nossa geometria para um novo branch. Que significa, eu pego essa minha linha aqui, e aí agora ela é a sua própria lista. Ele pega essa minha segunda linha aqui, e agora é a sua própria lista. E essa outra, e outra, aí depois para outra, outra, e assim vai indo, para todas. Tá? O Graft faz isso para todos os objetos dentro de uma lista. E aí o que acontece, ó, se eu pegar, deixa eu botar isso aqui depois para vocês. Se eu pegar então isso aqui e dar um Graft, então ó, ele colocou uma, ele levou essas linhas para sua própria lista. Se eu pegar agora e eu juntar com o meu curve, por exemplo, ó, se eu pegar a minha primeira lista com a minha segunda lista com Shift, olha só o que ele faz. Deixa eu pegar um painel. Ele junta elas par a par. Por quê? Porque aqui eu tenho uma lista com essa minha lista de linhas individuais, e aqui eu tenho também essa minha lista com as minhas linhas individuais. E aí como é que ele sabe que tem que juntar? Aí que entra, ó, esses meus números aqui. O que é esse número aqui? É o que a gente chama de path. É o caminho de onde está localizado essa minha linha aqui. É uma coisa que a gente fala muito lá na escola parametrizada, porque ter esse entendimento aqui é muito importante. Então ele pega, ó, esse aqui é um caminho que tem esse código aqui, e ele junta com esse caminho aqui, ó, que tem o seu mesmo código. Então ele vai pegar a primeira linha da minha curva que está aqui embaixo, a primeira da segunda, e ele vai juntar elas par a par. A segunda de baixo, a segunda de cima, e junta. Terceira de baixo, terceira de cima, e junta. Então agora eu tenho aqui ó, as minhas linhas impares, que é isso aqui que eu tenho que ter, ó. Impares, ó. Isso aqui é um par, isso aqui é outro par, e assim vai indo. E se eu pegar agora essa minha lista aqui e passar pelo loft, olha só. Agora ele faz aquela superfície ali certinho. O que acontece se eu tirar um graft aqui? Ele dá ruim. Se eu tirar aqui, ele volta para aquilo que a gente tinha. Porque se eu tiver graft só numa linha e não tiver numa outra, ele acontece esse desencontro. Esses caminhos não conseguem se encontrar. Então ele vai fazer só para uma lista o loft e o outro ele vai deixar em vazio. Porque só tem uma linha aqui nessa minha lista. E isso aqui, gente, já entra para um outro assunto que é data matching. Como que a gente consegue deixar as listas iguais para que a gente consiga fazer essas operações, transformações, subtrações, enfim, seja o que for, com geometrias, com números e com dados dentro do Grasshopper, tá? Esse é um tema muito importante, principalmente para o pessoal que está mais à frente assim da ferramenta e que trabalha muito com essa manipulação de árvore de dados dentro do Grasshopper, tá? Mas, seguinte, para vocês que estão me perguntando qual que é a diferença de flat e qual que é a diferença de graft, é essa daqui, tá? Então vamos lá, pequeno resumo, tá, galera? Quando que a gente usa o flatten? O flatten a gente utiliza quando a gente quer trabalhar com os nossos dados numa lista única, tá? Eu não preciso de estrutura de dados, eu não preciso de nada, o componente está me pedindo como uma lista só, então eu vou lá, botão direito e flatten, tá bom? Ele vai pegar toda aquela minha estrutura que eu tinha
e ele vai deixar tudo numa lista só, tá bom? Então o Flatten é para trabalhar com os dados tudo junto, assim, é tudo no mesmo lugar, tá bom? Ao contrário, tem o Graft, que o Graft ele serve para a gente individualizar os nossos dados, nossas geometrias, seja o que for, dentro do Grasshopper, na nossa estrutura de dados. Por consequência, o Graft ele sempre gera uma estrutura de dados. Porque se eu pego aquele meu objeto e eu elevo ele a uma lista, eu já estou criando uma estrutura. E ele serve para quando a gente quer trabalhar com essas geometrias de maneira individual, como eu falei para vocês, e para a gente fazer esse data matching, que é a gente deixar essas estruturas uma conversando com a outra, não, uma na mesma estrutura que a outra, que é muito importante, tá? Então, Flatten, a gente deixa tudo numa lista, Graft, a gente deixa os dados individuais. Galera, então é isso. Esse aqui é o vídeo de hoje, tá? E o seguinte, o que eu posso dizer para vocês é que esse tema, que é Data Tree, dentro do Grasshopper, que é a Data Match e tal, ele vem com o tempo, tá? Mesmo se eu pegasse aqui com vocês e eu explicasse tudo o que eu sei sobre isso, a prática importa demais, a experiência importa demais, fazer muito tutorial aqui no Parametrizado, olhar muito vídeo, tá lá na escola Parametrizado também para fazer nossos exercícios, nossos muitos vídeos que a gente tem lá, isso tudo influencia, tá bom? Porque, como eu falei para vocês, pra gente saber assim, putz, aqui vai um Flatten, aqui vai um Graft, cara, vai muito da experiência, da gente olhar a estrutura e ver, putz, aqui eu tenho que entrar com um Flatten, aqui eu tenho que entrar com um Graft. Aqui eu tenho que elevar esse meu objeto a uma lista única, que eu tenho que tirar essa minha estrutura, sabe? Então, assim, não se preocupa, tá? Se tu chegou agora, por exemplo, ou já começa na ferramenta, tá começando a entrar um pouco mais nesse assunto, não te preocupa, tá? Dá tempo ao tempo, deixa as coisas chegarem, que elas vêm no tempo certo, tá? E vocês vão ver que daqui a pouco vocês já vão estar sabendo onde que tem que botar um flat, onde é que tem que botar um graft. E aí, até o entendimento de vocês sobre as estruturas de dados do Grasshopper facilita, tá? Mas esse vídeo aqui é o primeiro passo. Galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo. E lembrando, tá? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa aquele like bem bolado pra gente aqui, tá? Deixa o likezão aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aqui que a gente responde todo mundo. E também nos seguir no Instagram, @parametrizado, que como eu falei, é o nosso meio de comunicação e a gente tem muito conteúdo esse também no nosso Instagram. Beleza? É isso, vejo vocês quinta-feira com uma live e terça-feira que vem com um vídeo novo. Até mais!